começando o nosso segundo dia dessa jornada que vai ser muito, já está sendo, né? Muito abençoado, é um tempo muito precioso, o nosso desafio 30 dias, 30 minutos. E ontem foi um dia fantástico. E hoje, no segundo dia, eu já quero trazer para vocês. O tempo de comunhão com Deus é um tempo muito precioso e a gente precisa, de fato, se desconectar do mundo lá fora e estar em estado de presença. O que é estado de presença? É eu estar aqui agora. Não adianta eu estar aqui pensando em outras coisas, em coisas que eu tenho que fazer. Daqui a pouco tem almoço, daqui a pouco tem alguém esperando. Não, estado de presença é o presente, é o aqui, agora. E o relacionamento com Deus e todos os relacionamentos, né? Hoje, às vezes, eu orei hoje. Eu orei, mas eu tava pensando no quê? Eu rezei o Pai Nosso. Mas você prestou atenção em cada palavra que você falou? Então, esses 30 dias, esses 30 minutos, é para estarmos exatamente no aqui e no agora. Eu aqui no meu momento, você aí no seu momento. Então, tira esse tempo, ele vai ser muito valioso na sua vida e no seu relacionamento com Deus, né? A gente precisa aprender a ouvir a voz dele e como que a gente vai conseguir ouvir se eu não conheço? Como que eu vou saber que é ele que está falando comigo se eu não conheço a voz dele? Olha quem tá aqui de novo. Quem dá os dons, o discernimento para nós é o Espírito Santo. Então, antes de começar a vir aqui falar com você, eu peço a Deus para que Ele me oriente, que eu seja só a ferramenta, só a boca dele aqui na terra. E ainda estava agradecendo, porque Deus não precisa de mim para que a obra dele seja realizada aqui. Eu falo não precisa de mim, Kelly, porque se eu não fizer, ele vai fazer com outra pessoa. Mas quem precisa sou eu dele. Eu que preciso dedicar a minha vida, eu preciso dedicar o meu tempo para ele. E quando ele me escolhe, aí sim eu sou honrada. Aí sim eu estou cumprindo a minha missão aqui com ele. Então, eu agradeço muito a Deus, né, pela essa oportunidade de ser usada como instrumento, como ferramenta dele, para poder falar um pouco do que ele tem feito na minha vida. Então, a palavra que me veio no coração ontem, e eu acordei com essa palavra, e é o que tem feito sentido para o dia de hoje, é uma palavra que desde quando eu era pequena, a minha mãe deixava a Bíblia aberta, né, na nossa casa. E a minha mãe é de uma fé muito grande, de orar várias vezes ao dia e de confiar e de entregar em Deus. E essa palavra ficou muito forte, porque ele é aquele que mostra a quem é o nosso refúgio. Sabe quando você era pequeno e acontece alguma briga, alguma discussão e você sai correndo pro colo da sua mãe, do seu pai, e você sabe que, ou aquela pessoa, sua avó, seu avô, seu tio, e você sabe que você vai encontrar aquele abrigo, você sabe que você vai encontrar naquele colo alguém que vai te proteger, alguém que vai te defender. E é isso que o Salmo 91 ele traz. E é uma declaração tão bonita de proteção, de falar, meu filho, quando você tá com esse problema, recorre a mim, vem se esconder aqui no meu abrigo. Então é um salmo muito lindo, é um salmo que quando você precisar, salva ele, lembra desse número, assim como eu carreguei ele a minha vida toda. É um salmo que você precisa ter no seu coração. E ele fala assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor:
Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, se você entregou o seu coração, se você entregou a sua vida, se você confia em Deus de toda a sua alma, ele fala, né? Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. E ele continua assim, ó. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Então, o que ele está te falando? Que vão acontecer coisas, vão acontecer nesse mundo, vão acontecer que esse mundo é de anjo caído, esse mundo tem as suas aflições. Mas quando você precisar, aqui pela palavra, ele te fala para esconder, né, no abrigo do Altíssimo, no Todo-Poderoso. Então, quando nós temos as nossas aflições, nós temos os nossos medos, a quem a gente recorre é a Deus. É em secreto, né? É com esse tempo com Deus de qualidade, é esse tempo onde você vai entregar a sua alma para Deus e falar: Deus, é a ti que eu sirvo, o Senhor é o meu pastor. Né? Então, esse salmo ele é muito maravilhoso, que ele nos ensina a quem recorrer quando a gente está passando por aflições e quando essas aflições vir, porque elas virão, né? Nós não estamos imunes, né? Servir a Deus, seguir o caminho de Cristo, não significa que a gente estará imune às maldades do mundo. Significa que a gente tem um pai protetor a quem a gente vai recorrer quando isso acontecer. E ele fala: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Então, Deus é o protetor, ele vai colocar um escudo sobre a sua vida para te proteger, para te livrar de todo o mal. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Isso é tão interessante, né? A gente fala muito da lei da semeadura, né? Então, o que você planta nessa terra, você vai colher. E ele fala, né? Então, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à direita, mas nada atingirá. Mas ele fala, você simplesmente olhará e verá o castigo do ímpio. Então, o ímpio vai ser castigado, né? O ímpio, ele vai ter o retorno das coisas que ele faz. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Olha que maravilhoso! Olha o quanto Deus é perfeito e nós dependemos dele. Ele coloca os anjos dele para cuidar de mim, para cuidar de você nessa trajetória nossa, nesse caminho que nós temos, né? Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Olha que maravilhoso! Então Deus está falando que se você o conhece, né? Se você tem esse relacionamento, essa intimidade com Deus, ele vai te proteger, ele vai cuidar dos seus caminhos, ele colocará anjos com ordens para te guardar. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, é mais uma carta de amor, é uma carta, uma declaração tão perfeita do amor de Deus por nós, pela minha vida, pela sua vida. Então, ele mais uma vez nos mostra
que somos nós que precisamos se achegar a Ele, somos nós que precisamos buscá-lo, né? Ele está à minha disposição, Ele está à sua disposição, e às vezes no dia a dia a gente está tão distraído é a palavra, porque todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo recebe esse presente de Deus maravilhoso, que são as 24 horas por dia. Mas o que a gente faz nesse tempo é o que determina os nossos relacionamentos, o quanto tempo a gente dedica para cada relação, seja relação profissional, seja relação com os teus filhos, seja relação com os teus pais, seus amigos, seu cônjuge. Então, o tempo de qualidade que a gente dedica para cada relação é isso que vai fazer diferença no relacionamento. Então, Deus está à minha disposição, Deus está à sua disposição, e espero que esse tempo, né, que nós temos tirado, esse tempo que nós temos dedicado para Deus, te ensine a buscar esse caminho, te ensine a ouvir um pouco a cada dia da voz de Deus, porque a promessa dele é viva e a promessa dele está aqui, que ele vai guardar seus caminhos, desde que você se entregue, desde que você o busque. E vou me despedindo de você por hoje, mas nós nos encontramos amanhã no nosso terceiro dia. Um grande beijo, fica com Deus.